Fala pessoal, beleza? Hoje, o último dia do mês, é dia aí de fazer algumas análises de bots que estão trabalhando aí há algum tempo, né? E aí, uma galera que tem feito vídeo sobre bots aí no YouTube falou aí alguns meses atrás, né, desse bot aqui, que é o bot do Gemerson, né, o overlimit do Gemerson. Então, me parece que ele fez uma publicação dando algumas indicações para fazer esse bot aqui no Instagram. Muita gente pegou e eu não peguei no Instagram, né? Foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez, né, que o grupo lá da Full Trader abriu para utilizar por 7 dias e eu fui rapidamente lá, né, com o conteúdo liberado da Full Trader das aulas e vi o Gemerson, aliás, além de todas as aulas dele, né, eu vi ele falando sobre isso numa das aulas dele sobre automação lá na plataforma da Full Trader. Então, o meu tá rodando já há 4 meses, mais de 4 meses na verdade, né? E quando o Gemerson fala sobre esse bot, né? Eu não sei como ele falou no Instagram, quando ele fala lá no vídeo das aulas, ele fala que isso é um caminho para começar, né? Para se iniciar um bot de over limit. Ele fala que é um padrão muito assertivo, mas que é necessário fazer certos ajustes, né, para poder chegar em algum lugar. E eu vou mostrar esse bot aqui porque o que é interessante é a bad run pela qual esse bot aqui passou, que é a bad run, a maior bad run que eu já vi até agora nos bots. Quer dizer, não é a maior porque a minha bad run do back 3-3, de muito tempo atrás, né, foi muito maior que isso, mas essa bad run do back 3-3 era um método que eu não tinha nenhuma ideia se funcionava ou se não funcionava, e também ele nunca voltou para o green depois, né, e esse aqui é um exemplo de uma bad run imensa e de depois um retorno para o green. Então vou mostrar aqui todas as entradas. Olha essa curva aqui para o inferno. Olha a descida inacreditável desse bot aqui. Depois um padrão muito forte, né? Um padrão muito forte aqui de subida. Olha a descida que ele dá, inacreditável, quase até o zero, né? Vê aqui que ele nunca passou da linha do zero, né? Inclusive seria interessante ter a linha aqui, né? Para a gente ver quão perto ele chegou. A nossa percepção some um pouco aqui de quão perto tá, mas ele desceu lá, né? Olha que ajuste impressionante. E depois desse ajuste absurdo, ele pega também uma subida aqui quase que inacreditável, né? Que ele não tinha tido antes em nenhum momento aqui, né? Uma sequência de greens aqui muito intensa, né? Que é essa aqui que eu estou passando, né? Então, assim, né? Qual é o que o Gemerson passa é um caminho, né? E o que que eu fiz com esse bot aqui? Como eu coloquei esse bot aqui para trabalhar? O over ele precisa ser pensado em termos de quem está jogando e em termos de qual é a expectativa de gol e qual é a expectativa do tempo. A configuração do Gemerson é de o favorito jogando em casa com a odd de 1,40 para baixo. Então, isso tem uma alta expectativa de gols, então é por isso que a odd vai estar ali na casa dos 1,25 no FT, e existe uma grande probabilidade então de que o favorito faça esse gol, de que o favorito acabe então marcando um gol, já que ele não conseguiu marcar esse gol no primeiro tempo. Mas aí o que ocorre e como eu qualifiquei esse bot aqui, né? A experiência me mostra que não existe odd sem tempo de jogo. Então, o que é necessário fazer aqui é encontrar um momento específico do jogo no qual trabalhar nessa odd, então 1,25 para o over tenha valor. Porque se o Bayern de Munique estiver jogando com o Bochum, por exemplo, esse 1,25 e o jogo estiver 0 a 0, né, esse 1,25 vai aparecer, sei lá, nos 75 minutos do jogo, né? E se for, sei lá, aqui, né, Barcelona e Sevilha, por exemplo, uma entrada que foi feita aqui, esse
esse preço vai ser oferecido ali por volta dos 45 minutos até os 60 minutos, né? Também não vou falar qual é o tempo que eu coloquei aqui, senão eu vou entregar muita coisa, né? Mas é isso que eu quero dizer, né? É sempre importante e sempre fundamental, quando você vai fazer, então, uma entrada no over, você entender que aquela odd ela pode se firmar num determinado momento de jogo, ela pode ter valor num determinado momento de jogo. E se você deixar a odd de 1,25 para o jogo inteiro, para o segundo tempo inteiro, né? Você vai pegar até situações absurdas assim nas quais, sei lá, um time, essa odd vai estar 1,25 nos 80 minutos de jogo, sei lá, 85 minutos de jogo. Você imaginar, por exemplo, os jogos de Copa nos quais um time da primeira divisão está jogando contra um time da terceira divisão, isso é possível de se ver, né? Então, o que eu fiz aqui foi selecionar um tempo de entrada específico, uma faixa curta de entrada de 5 minutos do jogo, e se essa odd bater esse 1,25, então, nesse espaço de tempo, o bot fará então a entrada, né? Então, foi essa a cara que eu dei aqui pro bot, né? Essa foi a configuração que eu fiz e assim, né? Se ela está sendo bem sucedida ou não, não dá para a gente dizer muito bem. Mas o fato é que agora no fim do mês o bot está aqui passando da máxima histórica dele, que tinha sido esse pico aqui. Agora ele passou, né? Antes dele entrar nessa bad run, ele tinha R$16 e alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Ele começa algum dia de setembro aqui, que eu não lembro qual que é. E a bad run vai começar no dia 7 de janeiro. Então vamos olhar isso aqui. Ele tinha lá R$16,09 então, de lucro antes de entrar na bad run. E ele começou a rodar no dia 16/10. Né? Então, tava aqui, né? Que curvinha bonitinha, né? Curvinha linda. Aí, a partir então do dia 7 de janeiro, 7 de janeiro, ele vai entrar na bad run, né? Aí já vamos deixar aqui até o final para ver qual foi a evolução disso aqui, né? Aí no dia 7 de janeiro ele até pega um green ali no início do dia e dá essa descida espetacular aqui, né? Olha aonde vai o bot, né? Que coisa louca isso aqui. E depois pega também um ajuste aqui imenso, né? Muito forte mesmo essa subida aqui. E tá aí, né, novamente no green, né? Passou um pouquinho aqui da linha da volta, né? Da recuperação dessa bad run aí. Só que demorou aí 1 mês e 20 e poucos dias, né, para essa recuperação. Então você vê que realmente foi um processo muito longo, né? Não foi um processo fácil, que deixa em evidência uma coisa que eu já falei bastante, né? E que eu vou voltar sempre a falar, que é a questão das odds baixas, né? As odds baixas elas dão muitos greens, mas quando elas inventam de ter uma bad run, a coisa é insuportável e quase inacreditável. Vocês veem, né? Eu que estava acostumado com um bot que pegava uma média de 6 a 7 greens para cada head, que é aquela primeira fase, imagina eu ver essa descida aqui, dessa sequência aqui quase infinita de head, né? Quando a gente compara ao que se viu antes, né? 1, 2, 3, 4, 5 heads em sequência de um bot que nunca tinha visto 2 heads em sequência, nunca tinha tido antes 2 heads em sequência, ele conseguiu acertar 5 heads em sequência de uma vez só. Eu fiquei olhando isso aqui, eu não acreditava no que eu estava vendo, eu fiquei assim assustado. E foi muito interessante, né? Porque eu tenho também esse bot no web, e eu tinha acabado de passar o bot, eu tinha acabado de aumentar a stake do bot. O bot trabalhando com 2,14 de stake. Aí no dia 1º de janeiro eu fui e botei lá R$10,65 para ele trabalhar. E aí ele pegou essa descida, essa lavada inteira aqui. Aí quando ele emendou 5 heads ao mesmo tempo, né, 5 heads em sequência aqui, o bot já estava lá com menos R$50, eu dei uma parada, eu falei, cara, não, peraí.
tem alguma coisa errada acontecendo. Aí eu pausei o bot, deixei o bot de teste que eu tinha resetado rodando lá no web e deixei também aqui o bot no desktop, então trabalhando para eu ver o que ia acontecer, né? E aí, de fato, né? Aí demorou bastante, né? Quase 2 meses aí. De fato, ele acabou se recuperando, mas esse é o que é um bom exemplo do que é bad run, né? E a bad run, ela ocorre justamente, uma bad run é justamente isso. É um momento assim que você não consegue acreditar no que você está vendo. Você já viu, né, a coisa trabalhar bastante tempo e tal, e de repente acontece um evento assim que você não consegue acreditar que aquilo está acontecendo. Por que você não consegue acreditar? É porque toda a probabilidade está contra você. E é justamente esse que é o momento que mostra se um método sobrevive ou se ele está fadado então a acabar e assumir, né? Então vamos analisar todas as entradas aqui. Só para a gente ver aqui qual que é a pior liga, né? E é interessante ver isso aqui, né? Que são os jogos amistosos, né? A probabilidade de erro nos jogos amistosos ela é sempre muito grande, né? E 4 heads para 3 greens nessa odd, né? É muito significativo, né? É porque a gente teima a pensar que um time é muito superior ao outro, mas quando a gente põe então os dois times para jogar, às vezes você tem diferenças ali que são coisas próprias mesmo do futebol que não tá que não foi previsto assim, né? E outra possibilidade também que é dos jogos amistosos terem objetivos também, não sei, né? Não sei se uma equipe vai para um jogo amistoso com toda a vontade de ganhar, né? Se é um amistoso, por exemplo, que está celebrando alguma coisa, não sei se realmente não sei, mas o fato é que mostra isso aqui com muita força a tendência então a esses jogos amistosos de darem o green então aqui nesse bot do Gemerson, né? Então aqui, né, depois de 4 meses e meio, eu acho que o bot está aí muito bem, né? Eu acho que com 6 meses já dá para ter aí uma boa ideia do que ele é, de para onde ele vai, né? E talvez aí colocar com uma stake melhor, né, para trabalhar. E o que eu fiz, né, foi o erro clássico, né? Por mais que a gente tente evitar esse tipo de coisa, a gente acaba se traindo uma hora, né? E esquece que se você teve uma sequência muito grande de greens, tá cada vez mais perto da sequência de heads, né? Você não vai ganhar infinitamente, não tem como fazer isso, né? Se fosse fácil trabalhar com isso aqui, né? Todo mundo, o Gemerson lá teria só esse bot aqui e não precisava fazer mais bot nenhum, né? Isso aqui ia ser a máquina de dinheiro infinita dele. Mas infelizmente não é assim que a coisa funciona, né? Então assim, né? Eu acho que 4 meses é um tempo muito bom. É, ainda mais que o bot passou por esse momento aqui muito interessante. Então, né, tá caminhando aí o bot do Gemerson, então, né, com as minhas interpretações, né, eu coloquei também alguns outros detalhes ali de pré-live que eu julgo interessantes para pensar nesse gol, mas eu sou um trader de uma liga só, né, eu não sou um especialista nessas coisas, né, são minhas observações sobre como isso funciona. E, né, quando ele fizer 6 meses aí, eu volto a falar dele, volto a trazer ele aqui, né? Depois eu vou fazer aí 2 atualizações aí, que é do over por faixa de odds do Harada e do meu projeto aí do Under Limit por faixa de odds, que tá tá, tá, tá na corda bamba ali, tá por um fio para ser exterminado. Muito ruim, né? E o over por faixa de odds do Harada, que esse mês passou o mês inteiro trabalhando e não ganhou nada, não ganhou nem um centavo, né? E é um ajuste aí que eu espero que seja só uma coisa de over mesmo, né? Que daqui a pouco ele volte aí a ganhar. Então, mas aí eu vou fazer 2 shorts aí para mostrar os resultados do under limit e do over por faixa de odds depois, beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.